Muito bom dia, meio-dia e 35, o Jornal da Câmara desta segunda-feira começando, e na edição de hoje a gente vai falar que o governo vai investir e pesado no tratamento e nos centros que cuidam de pessoas que têm DST, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Tem as notícias do esporte e, claro, tudo a respeito da sessão de hoje, que parece, por enquanto, que está com a pauta destrancada. O Jornal da Câmara está no ar. Muito bem, mais uma vez bom dia, obrigado pela sua companhia aqui com a gente no Jornal da Câmara. Volta aqui, bom dia, Val. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, mania das 11h30, né? Meio-dia 36 já, boa tarde, verdade. Ô, Val, hoje a pauta está destrancada, né, a princípio. Então, boa pergunta. Em princípio, teremos a ordem do dia, a votação de 9 projetos. Projetos importantes, temos aí as contas do prefeito Oswaldo do ano de 2010. Temos também, entra na casa para votação a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o que define aí a Lei Orçamentária Anual. Na verdade, assim, é para quais são as prioridades da administração em se investir recursos. Temos esse projeto e temos aí mais outros 7 projetos. Só que isso depende realmente se os vereadores vão destrancar a pauta. A pauta está trancada desde o dia 30 de julho, porque os vereadores, na época, cobraram da administração municipal o envio para casa do projeto, da votação da lei de zoneamento, que houve aí uma série de alterações e, por conta disso, eles resolveram trancar a pauta. Resta saber se hoje eles vão destrancar, realmente votar esses projetos, discutir esses projetos, tendo em vista que a comissão responsável aí de Justiça e Redação responsável pela lei de zoneamento, marcou audiência para o próximo dia 31, na próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã aqui na Câmara. Vamos ver se, por conta disso, se com essa audiência marcada, vai ser destrancada a pauta, né, Rodrigo? A gente vai falar mais a respeito da sessão já, mas antes vamos ver uma matéria aqui, ó. As mulheres estão procurando emprego bem mais do que os homens, vê só. A ex-empregada doméstica, Vera Lúcia, é responsável pelo sustento de 5 filhos. Cansou do que fazia e resolveu se profissionalizar. A minha expectativa é arrumar um emprego o mais rapidamente possível e trabalhar, cuidar dos meus filhos. Vera Lúcia é uma das 240 alunas do curso de azulejista e pintora do programa Mulheres na Construção. O curso é promovido pela Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, SUDECO, em parceria com o Instituto Federal de Brasília. Com duração de 4 meses, o curso tem aulas teóricas e práticas. E no final, a certeza de uma profissão. As mulheres, elas chegam aqui com uma vulnerabilidade muito alta e uma necessidade de entrar no mercado de trabalho. As mulheres saem do curso com emprego garantido. Nós estamos terminando agora 440 mulheres, que são as primeiras turmas sendo formadas, que vão ser imediatamente inseridas no mercado de trabalho através de uma parceria com o Sinduscom. E após isso, no segundo semestre, nós vamos capacitar no Centro-Oeste, nos 4 estados, 5.000 mulheres, basicamente também na construção civil. Há 2 anos, esse mercado de trabalho era restrito aos homens. A delicadeza no acabamento, a pontualidade e a qualidade dos serviços abriram as portas da construção civil para as mulheres. Hoje, dos 90.000 empregados na construção civil no Distrito Federal, cerca de 2.700 trabalhadores são mulheres. E até o final do ano, o programa Mulheres na Construção vai qualificar mais 5.000 mulheres na região Centro-Oeste. Elas estão cada vez mais conquistando espaço neste setor. A mulher hoje ainda não tem a mesma velocidade e a quantidade de serviços que o homem faz. Já ela chega na produtividade do homem também. Luciana está terminando um curso de 2 anos em edificações e já é estagiária do programa Mulheres na Construção. Ela garante que dá conta do recado. Eu aprendi muito porque eu não tinha noção de nada de construção civil e hoje tenho certeza e acredito em mim que eu consigo tocar uma obra sem nenhum problema. Louvável, né? A mulher se inserindo não só aí nesse caso, mas no mercado de trabalho como um todo, né? Na verdade, assim, as mulheres buscam cada vez mais o seu espaço. Aí, principalmente por conta da construção civil, eu acredito assim, elas precisam manter o seu lar, entendeu? Então, hoje, infelizmente, os homens
querendo ou não, as próprias mulheres a gente ganha muito pouco e acaba tendo que complementar com outras atividades. É super louvável, ainda mais a construção civil, onde quando se começou o projeto, todo mundo falava assim, não vai dar certo, não vai dar certo, onde já se viu mulher na construção civil. Hoje se percebe que o capricho é muito maior, a mulher sabe, né, quanto custa para limpar, então elas já são mais cuidadosas e realmente é um projeto que deu certo. Não ia colocar um piso branco na casa, né, Val? Eu coloquei na minha. Porque assim a gente vê a sujeira. Preocupado com isso aí, o governo também lançou uma campanha para tentar reduzir o número de acidentes de trabalho. O número de mortes no ambiente de trabalho no Brasil varia entre 2.500 e 2.700 mortes por ano. Quem tem mais detalhes sobre este assunto e a política nacional publicada hoje no Diário Oficial da União é Carlos Vaz, coordenador-geral de saúde do Ministério da Saúde. Carlos, esse número de mortes, ele pode ser ainda maior no país do que as 2.500, 2.700, que é a estatística da Previdência Social? E quais são as doenças mais comuns no ambiente de trabalho no Brasil? Realmente, um detalhe importante é que essa estatística da Previdência Social, ela se refere apenas aos trabalhadores que são segurados, tem carteira de trabalho, né, pela consolidação das leis do trabalho. E essa população hoje é uma população, em relação à população total brasileira, de 40% a 50%. Então existe uma parcela grande da população brasileira que trabalha, que não está coberta por essas estatísticas. E o Ministério da Saúde tem feito um esforço de estar capacitando, né, as unidades de saúde para estar fazendo essa identificação não só desses trabalhadores regidos pela consolidação das leis do trabalho, mas outros trabalhadores que escapam a essa fonte de informação. Então a tendência é realmente a gente, num quadro mais fidedigno, ter um número maior de acidentados. Hoje, assim, as questões que são mais importantes nesse campo da saúde do trabalhador são os próprios acidentes de trabalho típicos, que acontecem na atividade industrial, comercial, de serviços, entre outros. Os próprios acidentes de trânsito, hoje, embora tenha essa qualificação de acidente de trânsito, boa parte deles também é relacionado ao trabalho, porque acontecem com pessoas que estão indo ou voltando do trabalho, ou são pessoas que sua atividade se desenvolve no trânsito, como, por exemplo, os motoristas de ônibus, taxistas, motoqueiros, né? Então, essa é uma percentagem bastante importante. Agora, Carlos, a política nacional publicada hoje no Diário Oficial da União pode ajudar o governo federal, estados e municípios a diminuir esse número de mortes, a identificar melhor quais são as doenças nos diferentes ambientes de trabalho? Como que essa política vai se articular? Perfeito, com certeza, exatamente. O objetivo da política é estar organizando, né, as ações do Sistema Único de Saúde nas suas 3 esferas, né, Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde. Já existe um trabalho desenvolvido desde a década de 70 nesse campo pelo SUS, claro que existe muito a avançar. E a perspectiva principal, acho que a política coloca, é que não cabe ao Sistema Único de Saúde simplesmente ficar nas unidades de saúde recebendo acidentados ou adoentados, e sim estar fazendo ações nos ambientes de trabalho que transformem para melhor aquelas condições em que os trabalhadores estão expostos. Então a perspectiva é estar capacitando as secretarias para que a saúde possa estar intervindo nos ambientes de trabalho, eliminando riscos, reduzindo riscos e aí fazendo com que os acidentes e os adoecimentos aconteçam numa percentagem menor do que acontece hoje. Ou seja, todo mundo preocupado. A gente tem visto aqui na programação da TV mesmo alguns comerciais, vídeos institucionais, né, falando disso aí, da relação do empregador com a segurança do empregado. Isso é sempre importante em todo lugar. E o Ministério da Saúde vai repassar verbas para projetos que cuidem de pessoas que tenham AIDS ou estejam em tratamento contra DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis. Há 12 anos, Cristiano tomou a iniciativa de fundar uma ONG no Distrito Federal. A organização foi a forma que ele encontrou para ajudar pessoas que, assim como ele, possuem o vírus do HIV. Surgia aí a organização Amigos da Vida. O carro-chefe da ONG é assessoria jurídica para os portadores, mas nós temos um atendimento multidisciplinar prestado por profissionais de saúde, infectologistas, endocrinologistas, gastros, assistentes sociais, psicólogos, e temos também as brinquedotecas Renato Russo,
construídas pela ONG para levar a alegria curativa e o entretenimento a crianças em tratamento. E para apoiar essas iniciativas, o Ministério da Saúde vai receber até o fim do mês projetos de organizações não governamentais voltados à prevenção e ao diagnóstico de doenças sexualmente transmissíveis, AIDS e hepatites virais. No total, vão ser investidos R$10 milhões. Para participar da seleção, as ONGs devem preencher o formulário disponível no site do Ministério da Saúde. O documento deve ser impresso e encaminhado pelos Correios. As propostas devem chegar ao Ministério até o dia 31 de agosto. Nós trabalhamos com determinados segmentos da população que consideramos se encontrarem em risco de maior vulnerabilidade às DST-AIDS e às hepatites virais. A ideia do edital é de trabalhar em intervenção direta com essas populações, atuando nas regiões do país, nas 5 regiões do país, por meio de proposições apresentadas por ONGs das determinadas regiões, trabalhando na forma de consórcio com outras ONGs que também atuam com essas populações. Muito bem, aqui em Jaú a gente tem lá, junto ao PAS da Vila Nova, né, o Centro de Testagem e Aconselhamento, que fica ali no começo da Zezinho Magalhães, que cuida do pessoal, das pessoas, né, portadoras do vírus da AIDS e também que cuida de quem tem DST. O Jornal da Câmara vai para o intervalo e na volta a gente vai falar sobre as notícias do esporte e tem também eleição. É um instante só, não sai daí. Atleta do século, tricampeão do mundo, mais jovem ganhador de um mundial, 3 vezes o melhor do mundo, 2 títulos mundiais, maior goleador da história das Copas. Pode acreditar, nós vamos fazer a melhor Copa de todos os tempos, porque de Copa a gente entende. Acesse esporte.gov.br e veja os investimentos que estão sendo realizados do teu benefício e de todo o país. Ministério do Esporte. A Lei Maria da Penha completa 6 anos, mas mesmo assim, uma mulher é agredida a cada 5 minutos no Brasil. Por ano, mais de 4.000 são assassinadas. A cada 3 pessoas atendidas no SUS em casos de violência doméstica, 2 são mulheres. É preciso dar um basta. Com compromisso e atitude, juntos podemos mudar essa história. Violência contra a mulher. A lei é mais forte. Governo Federal. Eu não vejo o voto como obrigação. O voto, para mim, é um direito conquistado depois de muitas lutas da nossa sociedade. Como é que levou à criação da Lei da Ficha Limpa, que agora começa a vigorar. A Lei da Ficha Limpa é o eleitor de cara nova. É essa cara que eu quero dar para minha cidade. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. Sabe qual o problema de quem não quer saber de política? Ele acaba sendo governado por quem sabe disso muito bem. A campanha eleitoral começou e os candidatos estão atrás do seu voto. Você sabe a importância que o seu voto tem? Eles sabem. Vote consciente. A presidência da Câmara Municipal de Jaú, na garantia da gestão democrática da cidade, convida a todos para audiência pública no dia 31 de agosto, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal, para a discussão do projeto de lei complementar do Executivo, número 005 de 2012, que revisa a Lei Complementar número 298 de 2007 e dispõe sobre o zoneamento, o parcelamento, o uso e a ocupação do solo no município de Jaú e da outras providências. Jornal da Câmara de volta, Val Cevalho agora aqui para falar sobre a sessão de hoje. Eu falei eleição, né? Sobre a sessão de hoje, a gente começou falando, são 9 projetos então, Val. 9 projetos, então tem as contas do prefeito Oswaldo de 2010 para serem votadas. O Tribunal de Contas já deu parecer favorável, então se os vereadores optarem por rejeitar as contas, tem que votar
contra o parecer, aí precisam de pelo menos 8 votos. Senão, qualquer maioria ali simples já aprova o parecer. Além disso, nós temos a LDO, que é o projeto que vai definir aonde a prefeitura vai realmente investir o dinheiro para o ano que vem. Então, essa é uma votação que temos hoje também. A LDO não é aquela do orçamento em si, né, Val? Não, LDO, tem a LDO e direciona, tem isso, né? E tem a LOA. A LDO ela é mais abrangente. Então, primeiro a gente vota a LDO, que são os setores, o dinheiro para cada setor, mas de forma abrangente. Depois vem a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que aí é mais específico o recurso. Então, nós temos a LDO hoje, que entra em primeira votação. Os vereadores já apresentaram 7 emendas, se a pauta estiver destrancada. Depois nós temos um outro processo, aí já entra em segunda votação, que é aquele processo do vereador Lampião, que diz respeito à guarda-volumes nas instituições bancárias. Já foi aprovado uma vez, entra hoje de novo. Temos também um projeto do Ademar Pereira da Silva e do Paulo de Tarso, também já foi aprovado uma vez, entra hoje para a segunda discussão, que é aquele projeto que isenta templos e igrejas da lei de poluição sonora, né, que tem um índice de decibéis, e esse projeto ele isenta os templos aí. Um outro projeto do Ronaldo Formigão, o 5º processo, autoriza o Poder Executivo a conceder vale-passe escolar aos estudantes. Também o 6º projeto do vereador Carlos Alberto Lampião, denomina de Sebastião Roque de Paula uma via pública, entra em primeira votação. Outro projeto que entra em primeira votação, que também é do Lampião, denomina de Antônio Custódio Filho uma praça pública, também para ser votado hoje. Depois nós temos o 8º projeto, que é do José Fernando Barbieri e também do vereador Segura Ruiz. Esse projeto é assim, ele dispõe sobre concurso público a ser realizado no município. Hoje, as questões que caem nos concursos públicos são gerais, nós não temos a obrigatoriedade de ter questões relativas a Jaú. Principalmente assim, a questão histórica, geográfica de Jaú, não há necessidade de estar nesse concurso. Então, eles querem obrigar que todos os concursos públicos, a partir de agora, tenham essas questões. Só que a assessoria da Câmara, a assessoria jurídica, já considerou esse projeto ilegal, porque diz que a realização do concurso, por exemplo, da Prefeitura, cabe ao Executivo. Então, cabe ao Executivo definir essas normas. Mas, de qualquer forma, é um projeto que entra na casa hoje. Que é até interessante, né? Porque a gente faz concurso, sabe do mundo todo, do Brasil todo, e não cai nenhuma questão relativa a Jaú, né? É um projeto interessante, porém tem essa barreira aí da inconstitucionalidade. E o 9º projeto de hoje, que é de lei complementar do Executivo, define 20 horas semanais para as funções de fonoaudiólogo e psicólogo na Prefeitura de Jaú. Então, temos aí 9 projetos que devem ser votados, caso a pauta realmente seja destrancada. E se vai ser destrancada, é só na hora que vamos saber, né? Só na hora realmente vamos saber. Se nós temos aí, né, já lembrando, uma audiência pública para discutir a lei de zoneamento, o projeto de lei de zoneamento. Essa audiência acontece na próxima sexta-feira, dia 31, às 10 horas da manhã. Seria por conta disso que a pauta estaria trancada. Vamos ver hoje se os vereadores vão aceitar o fato de ter uma audiência pública para estar destrancando a sessão, votando esses 9 projetos. São projetos interessantes, nós temos aí, tem que votar, por exemplo, a LDO, tem que votar a LDO, depois tem a votação da LOA, então nós temos prazos para se cumprir. Resta saber realmente o que vai acontecer, Viu? E né? nas próximas sessões, o comércio até falou isso no final de semana, tem coisa também importante e polêmica que tem que ser votado. O regimento interno da Câmara manda que o subsídio dos vereadores seja votado antes da eleição. Ou seja, eles têm, como não entra na sessão de hoje, eles vão ter as 4 sessões de setembro para resolver como é que vai ficar isso aí. Né? Querendo ou não, é uma época tensa, mesmo que não dê R$1 de aumento. Que vai dar margem para discussão. Vai ser uma sessão tumultuada, provavelmente, essa, por exemplo, né? Que é subsídio de vereador, ou seja, está tudo ficando para o pior momento, para o momento mais crítico. E querendo ou não, essa mesmo hoje das contas do prefeito Oswaldo 2010, a ideia é que isso seja aprovado ainda antes das eleições, né? Então aí também, por conta desse período que nós estamos vivendo, com certeza está gerando aí nos bastidores muito tumulto até, né? Além disso, requerimentos, indicações, né? 8 requerimentos, uma moção e 9 indicações. Tem também um projeto, citar que ele é interessante, que vai entrar em deliberação para ser votado nas próximas sessões, que é o projeto do vereador Paulo César Gambarini,
E ele quer aqui, ó, exigência de audiência pública para instalação de equipamentos e medidores de velocidade nas vias públicas, que é audiência pública para instalação de radar. Então, é um projeto que está sendo analisado, entra para ser analisado nas comissões, deve ser votado nas próximas sessões. Com relação aos requerimentos, uma moção, 9 indicações. Requerimentos, nós temos, dá tempo ainda no horário eleitoral? Então, vamos lá. Requerimento do vereador Ademar Pereira da Silva, que era a execução de calçamento do Jardim São Zovo nas ruas Romeu Serignoli e Vadi Izar, acho que é isso. Também tem um requerimento do vereador Lampião, ele está cobrando aí do prefeito Osvaldo, também do secretário estadual Silvio Torres, que é o secretário de Habitação, também do promotor de justiça aqui de Jaú, Dr. Luiz Fernando Rosseto, e ainda do governador do estado, Geraldo Alckmin, informações sobre os financiamentos e averbação de construções dos conjuntos habitacionais localizados no Jardim Olímpia, Jardim Santo Onofre, São José 1 e 2, Conjunto Habitacional Baiano da Bomba, junto à CDHU. Ele quer informações para saber como está esse negócio aí. É um projeto que entra, um requerimento que entra hoje. Também tem um requerimento do vereador Carlos Alexandre Ramos, que ele quer saber, a LOA do ano passado, a lei orçamentária para o ano passado, foi definida que teria-se uma verba para a instituição Empora Meninas aqui de Jaú, para aquisição de um veículo. Então, o Carlos Ramos ele quer saber se essa verba já foi repassada para a entidade que estava previsto aí na LOA, se ela já foi repassada para a entidade, se a entidade já utilizou isso daí. E temos aí vários outros, o vereador Tito coloca 2 relógios lá no terminal rodoviário, relógios que foram tirados lá porque estavam com problema. Uma série de requerimentos também, uma moção e 9 indicações, Rodrigo. As indicações são relativas a trabalhos corriqueiros na cidade, né? Desde tapa-buracos, poda de árvores, essas coisas. E tapar buraco é o que está precisando. Val, a sessão começa hoje 4 horas da tarde. A gente tem tempo ainda. Vamos ver rapidinho o resultado do esporte. Afinal de contas, o Brasileirão encerrou o primeiro turno. Vamos ver. Pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense venceu o Vasco 2-1. Já o Palmeiras perdeu para o Santos, 2 gols de Neymar, 2-1 para o Santos. A Ponte Preta venceu a Portuguesa 2-1. Botafogo e Flamengo empataram no 0-0. Já o São Paulo quebrou um tabu de anos e venceu o Corinthians no Pacaembu, 2-1 para o São Paulo. O Grêmio venceu o Grenal, 1-0. O Figueirense venceu o Coritiba por 3-1. Cruzeiro e Atlético Mineiro ficaram no empate 2-2. Sport e Náutico empataram 0-0. O Bahia e Atlético Goianiense também empataram em 1-1. Após o término dessa rodada, que encerrou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, a classificação ficou assim. O Atlético Mineiro foi o campeão simbólico do turno com 43 pontos. O Fluminense veio na sequência com 42. O Grêmio é o terceiro com 37 e o Vasco com 35 ocupa a 4ª colocação. O São Paulo, em 5º lugar, tem 31 pontos, os mesmos 31 do Internacional. Botafogo e Cruzeiro têm 28, Flamengo e Santos 26. Virando a tabela, aparece o Náutico com 24 pontos. O Corinthians também tem 24 e ocupa a 12ª colocação. A Ponte Preta tem 23 pontos e a Portuguesa 22. O Coritiba 19 e o Bahia 17. Abrindo a zona do rebaixamento, ou seja, se o campeonato tivesse terminado ontem, Palmeiras e Atlético Goianiense com 16 pontos, Sport com 15 e Figueirense com 14 estariam rebaixados para a Série B do Brasileirão. Quer falar alguma coisa a respeito do seu Corinthians? Vamos mandar um forte abraço para os nossos amigos santistas. Finalmente, eles realmente colocaram o Palmeiras lá na 17ª, né? Está lá na zona de degola. Parabéns para os santistas, portanto. Falar também que nós colaboramos aí com o seu São Paulo que graças a nós agora já está em 5º. Pode deixar, a gente está avisando também que a gente vai ganhar do Figueirense na próxima quarta-feira para vocês ficarem ali mais pertinhos do Figueirense que está em 2º. Beleza? O São Paulo está em 5º já, né? O Corinthians já passou, voltou para a segunda tabela. Mas a gente não tem por que tá lá, né? A gente já está garantido e tá tudo certo. Só resta aí o Palmeiras realmente perder, vocês aí São Paulinos ou santistas conseguirem chegar lá na frente. Tá meio difícil, mas tá tudo certo.
Tá certo. Ó, eu tô vendo aqui, o Carlinho tá falando que eu tenho 30 segundos ainda, né? Tá certo, 30 segundos então, ó. É engraçado que corintiano é assim, perdeu, tá querendo dizer que perdeu pra ajudar. Meu querido, nós temos o seguinte... Vocês perderam em prol do Palmeiras ser rebaixado. Não, jogos de Corinthians e São Paulo. 115 Corinthians, agora 98 São Paulo. Beleza, depois pessoal. Vocês discutem. Essa edição do Jornal da Câmara vai ficando por aqui. A gente se encontra 4 horas da tarde com a sessão e amanhã, 12:30. Tchau, pessoal. Uma ótima tarde. Obrigado, Val. Até mais.